Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindos a mais um vídeo no Sinal Aranha, são vocês muito bem-vindos aqui, né, a review resenha da saga do Homem-Aranha volume 9, volume 33 no total, né, que reúne 144 páginas, de Web of Spider-Man 4 e 5, Amazing Spider-Man 266 e 267, e Peter Parker The Spectacular Spider-Man 103 e 104. Né, que essa edição é boa, que aqui a gente tem, ó, Compulsão, Pulinhos de Amor ou Engolindo os Sapos, Tentáculos à Obra, Última Corrida, O Inimigo Interno, A Aranha Suburbana. Que, né, a Aranha Suburbana é um clássico do personagem, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que ficar sabendo já dessa história, né? Que aqui, essa capa aqui já começa, essa capa aqui, né, já chamando a atenção, né, cara? Essa história aqui, cara, é muito boa, porque é uma história realmente, cara, que eu me diverti muito lendo ela. Porque ela tem referência ao Batman, ela tem referência a muita coisa que é incrível, cara. Que essa história aqui, ela é escrita pelo lendário, que é esse lendário escritor, né, o Peter David, e desenho do Rick Bullard, né? Que começa com meio que esses dois caras meio que confessando um crime, o Homem-Aranha ali junto com a Jinder Wolf ouvindo, né? E aí você tem a história meio que no começo, esse cara se falando querendo meio que sacanear um herói, né? Provar que os heróis não são grande coisa e tudo mais. Começa meio com um Robin nisso ali, né? Na Universidade Spider State. E aí você vê que, por exemplo, no começo fala, mas qual herói vai ser? E aí no começo já tem essa referência ao Batman. Ah, é o morcego, então vamos atrás do... Aí eles zoam, então já é uma referência meio que ao Batman, que o Homem-Aranha ele faz desde o começo também, né? O próprio lance do Homem-Aranha ter o Totem-Aranha, né? E o Batman e o morcego já conversam entre si, né? Já chamou, já tá meio que na criação do Aranha também isso. E aí você vê que os caras começam a descobrir que, por exemplo, foto pro Peter Parker, eles começam a linkar, que o homem até em narração aqui, em pensamento, ele fala, cara, se até um bando de estudantes estão sacando, eu tô dando mole. E é interessante, porque você tem eles narrando, eles criando meio que um vilão fake, aí de repente durante a história esse vilão meio que parece surge de verdade, chama atenção, e vai indo a história, e você vê meio que durante a história, meio que tipo, até o Peter quando eles vão no Clarim, todo mundo tá de boa, aí vai o Homem-Aranha, o Peter tá ali meio mais alterado, o Homem-Aranha encontra esse boneco aqui com metade, meu Deus, eles sabem, e aí você vai ver que não é bem assim, a conexão que eles falam, que eles narram que falam, que eles sabem que o Peter Parker e o Homem-Aranha tem ligação porque o Peter Parker tem um tratado ali com o Homem-Aranha pra tirar uma foto. Só que o Peter já achava, meu Deus, ele sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Então gera uma situação engraçada. Pra mim, aqui é onde a Jinder Wolf deveria sacar que o Peter é o Homem-Aranha. Se não sacou, mas nunca é revelado, né? Porque do jeito que estavam as conexões aqui, meu amigo, o Aranha tava se dando mal, cara. Que é uma coisa que o autor brinca muito, né? Ele traz esse humor, essas brincadeiras, essas situações meio comédias pro personagem, que é muito divertida. É uma história realmente divertidíssima. Se vocês nunca leram o personagem, né, essa história vale a pena. E vamos pra próxima história aqui, né, que ela termina de um jeito legal. E vamos pra próxima aqui, que é o Pulinhos de Amor ou Engolindo os Sapos. Que, cara, essa aqui é divertidíssima mesmo também. Aí você tem esse Pulinhos de Amor ou Engolindo os Sapos, que é escrito pelo Peter David e desenho do Sal Buscema, né? Que é uma história meio que o Homem-Aranha acaba só vendo no começo um cara desconhecido que ia pular, né? Que tava não sei pra nada. E aí você descobre que é o Grosso do X-Men. Que o Homem-Aranha, não acredito, velho. Onde que eu fui me meter? Aí você tem... É aquela história que eu falei em edições anteriores. E aqui é interessante porque a Gata Negra aparece, só que a história fala que ocorrem antes desses acontecimentos. Então, o Homem-Aranha tá salvando o Grosso aqui, né? E nessa situação. E chega um momento que o Grosso fala, não, você é o parceiro do Homem-Aranha, né? Porra, é o Homem-Aranha, meu Deus, cara, o que foi que eu fiz? Eu não devia ter deixado ele pular, E aí você tem o cara que você vê a notícia na rede, que quando eles põem ali, que é o Homem-Sapo. Aí começa tendo uma treta do Grosso e do Homem-Sapo. O Homem-Aranha fala, não, cara, espera um tempo, blá, 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 né? Vou pensar no assunto, tudo mais. Aí você tem meio que o Homem-Sapo e o Grosso meio caído no fight. E é interessante porque aqui sim você tem o Peter se aproximando de uma das vizinhas dele, resolvendo uma situação, e o Homem-Sapo e o Grosso meio que começam
a TDR deles e atrapalhar o Homem-Aranha de fato a resolver os problemas. Né? Em vez de ajudar, ficam atrapalhando. E aí, pra não piorar a situação, quem surge? O espetacular Menino Aranha, cara. E o Homem-Aranha, meu Deus, cara. E aí você tem o Homem-Aranha tendo meio que resolvendo o problema, e no final nenhum dos três tá prestando atenção no que o Homem-Aranha tá falando. O Homem-Aranha falando, gente, vocês não servem pra isso, sai daqui, vocês vão se matar, vocês estão fazendo besteira. E os caras estão formando grupo. Então achando que o Homem-Aranha deu a benção pra eles e tá indo com o Homem-Aranha. Meu Deus, cara, esses caras aí vão pro conta e risco. E aí o Peter meio que tá terminando a história com a garota ali, com a visão dele meio que vendo o pôr do sol. Aí a gente tem a próxima história, que é Tentáculos à Obra. Que essa história aqui, o Tentáculos à Obra, o nome já meio que entrega de qual personagem vamos falar nele, né? Que tá até na capa aqui, né? Vamos assim dizer. Que é escrito pelo Danny Fingers e desenho do Greg LaRocque, né? Que é uma história no começo, o Homem-Aranha pegando uma gangue e tudo mais. E o Homem-Aranha, além de ele pegar uma gangue aqui, a história realmente se dá um foco, né? Num outro personagem que tá meio que começando uma reabilitação, que é o Dr. Octopus, né? Que é um grande vilão do Homem-Aranha, que você vê que após meio que uma luta anterior com o Homem-Aranha, antes até mesmo das Guerras Secretas, ele ficou com pavor do Homem-Aranha, e depois teve as Guerras Secretas, que é a mega fase da Marvel, que é a primeira mega saga, né? Que o Homem-Aranha pega o uniforme negro, o simbionte ali e tudo mais. Que é o que o Peter referencia. Mesmo naquela Guerra Secreta, o Dr. Octopus não foi pra cima dele. Que ele estranhou, né? Mas nesse ponto. Que é interessante porque o Dr. Octopus, por ver uma aranha no teto, ele começa a surtar. Lembrar da última luta que ele teve com o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha meio que humilhou ele, e isso com a experiência que ele teve no mundo do bélico ali do Beyonder, e os tentáculos se agitam, ele meio que começa a ter um surto, e os tentáculos começam a se libertar, e indo até onde ele tá, né? É interessante isso porque o Homem-Aranha ele vê a situação, chega no momento que ele tem que ou salvar pessoas ou ir atrás do tentáculo, ele acaba salvando as pessoas. E aí começa no final dessa história, né? O vilão se restaura com o ódio do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha vai ter que lidar com ele futuramente. E aí que a gente já tem uma outra história aqui seguida, que é a última corrida, que é do Bill Mantlo, e os desenhos do Vince Girahanon, né? Que é um desenho que na realidade que você tem na realidade o Rocket Racer, né? Que é não sei dizer se é um vilão exatamente do Homem-Aranha, né? É mais um antagonista, às vezes, volta meio. Que você vê que é um ladrãozinho, aí você descobre que ele tá com problema, que tem um caçador de recompensa atrás dele, e o Peter tem que meio que, né, se sensibiliza e vai atrás, porque ele voltou ao roubo porque tem um sistema conspirando contra o cara, contra várias pessoas, porque ele volta a ser ladrões por causa disso. Volta a ser ladrões por causa que quando sai a família não tem como pagar, aí ele tem que voltar a vida do rim pra conseguir isso, aí vê que quando o cara não consegue pagar, foge da rim e manda o caçador de recompensa. E aí tem todo esse sistema atrás disso, e o Peter vai atrás meio que descobrindo disso e começa a tentar ajudar o cara, né? Porque senão ele vai ser morto. E aí você tem um personagem como o Peter, né, o Homem-Aranha, tendo que intervir. O cara se preparou contra o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já interferiu antes. Então você tem toda uma situação para os personagens começarem a se ajudarem até para conseguirem vencer essa adversidade. Aí nós temos a conclusão da história anterior com o Dr. Octopus, né? Que é simplesmente, né? Essa aqui, né? O inimigo interno. Que essa sim é uma história bem legal, porque você meio que termina com aquela coisa que o Homem-Aranha tava, que é escrita pelo Danny Fingers, desenho do Jim Mooney, né? Que de fato é aquela história assim, começa com o Homem-Aranha meio que procurando, né, o vilão dele, né? O Homem-Aranha tá querendo parar o Dr. Octopus, e aí você vê o Dr. Octopus meio mandou a equipe dele criar um androide igual ao Homem-Aranha para ele treinar contra o Homem-Aranha e tudo mais. A única diferença é que esse androide aí meio que não fala, não faz piadas, ele não, é mudo, vamos dizer. E aí que tá, porque aí que eu explico que o Dr. Octopus tá apavorado com o Homem-Aranha e tudo mais, que a galera do Dr. Octopus tá meio que falando isso, né? O Dr. Octopus ele fala, eu vou dar conta, vocês vão ver, ele começa a treinar contra o Android pra imitar o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha começa a fazer sua lição de casa, se preparar com achar então tal a situação, ele meio que vai num banco uma hora e ele vê o Dr. Octopus invadindo, ele vai entrar pra enfrentar a situação.
Só que rola um tiro, quando o Dr. Octopus a galera tá no cofre, né, uma severa ferida e o Homem-Aranha é obrigado a levar ela pro hospital, e o Dr. Octopus, assim que ele sai dali, ele descobriu que o Homem-Aranha passou por ali, só que ninguém informou ele e tudo mais, ele fica possesso, manda todo mundo falar porque não avisaram, só que você vê que o Homem-Aranha já jogou um rastreador num capanga ali pra ele não perder depois, e aí o personagem vai indo, ele vai se filtrando, ele vai achando, e aí você tem meio que É interessante também porque que o Homem-Aranha vai se filtrando ali, porque tem uma nova chefe no Clarim ali meio pro Peter, pro departamento que o Peter faz parte, e ela que quando o Dr. Octopus invade o Clarim pro Peter, pra chamar o Homem-Aranha, o Peter ela mandou o Peter pra um lugar pra ele tirar uma foto num canto. Né? E o Peter, quando ele fica um tempo ali preso ali, antes de poder se voltar, e quando ele volta, ele descobre ali. O Dr. Octopus cansa de esperar, ele sequestra ela. E quando o Peter volta, ele consegue chegar ao esconderijo do Dr. Octopus, né? Eles têm um enfrentamento ali. Uma hora o Dr. Octopus tá vencendo o Homem-Aranha. Só que sabe qual é a brincadeira do malandro? O Dr. Octopus tá achando que é o Android dele. Quando o Homem-Aranha fala, o Dr. Octopus trava. Ele entra em a luta acabou. E aí que você vê, o Dr. Octopus ele entrou no próprio mundinho, ele travou, só porque o Homem-Aranha falou. Então é um ponto interessante, porque você tem, na realidade, o pavor que o Dr. Octopus tem do Homem-Aranha, um medo agora que ele tem do personagem, né? E o Peter, o Homem-Aranha aqui no final, ele acha o Android, destrói porque, né, vai dar BO. E o Peter depois volta ao dia dele normal e se dá mal ali, né? Meu garoto se dá mal. E aí nós chegamos aqui a Amazing Spider-Man aqui, né, nessa capa aqui, que é ninguém menos a Aranha Suburbana, o clássico, né, escrito pelo Peter David, desenho do desenhos do Bob McLeod, desculpa, tô falando errado, com certeza, mas que é uma história bem engraçada, porque o Homem-Aranha, a graça da história consiste do Homem-Aranha, na realidade, passar por situações inusitadas, ele tem que ir lá pro subúrbio para pegar alguém, então não tem prédio, ele se envolve numa situação engraçada, então ele fica meio que tem que pegar trem, o cachorro quase morde ele, não tem prédio para ele prender, então ele fica caindo, por exemplo, ele vai pular e cai em árvore, aí a árvore cai, ele meio que preso de certa forma, né? Tá sendo colocado contra a parede, vamos assim dizer. E aí alguém tenta se aproveitar da situação para passarem a mão nele, e ele se enche o saco, prende, pega carona, ele tem que sair porque os caras ficam cobrando coisa. Então uma história, dinheiro para condução, né? Então é uma história que a graça é essa. E você vê em realidade que o personagem ele tá testando ali, procurando o bandidinho que fugiu até ali. E aí você tem o personagem conseguindo achar o bandido, prender o bandido, mas termina daquele jeito que você espera que essa história vai terminar, né? O Aranha ainda esperando, tendo que, né? Ficando ali esperando um pouco ainda. E é uma história divertidíssima. Se vocês nunca leram Homem-Aranha, essa história é divertida, né? Então, basicamente, essa edição vale muito a pena. Que, cara, divertidíssima pra caramba. Espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha review aqui. E é uma história realmente divertida essa aqui. Se vocês não, essa edição nova aqui valeu muito a pena, gente. Então, acho que o vídeo fica por aqui mesmo. A gente vai ver no próximo vídeo nesse sinal aranha aqui. Noite movimentada. Espero que o nosso cara esteja aqui. Estão mais malucos que o normal. Só evitar olhar esse povo nos olhos. Como você vai entrar? Vou pela cozinha. Usa um disfarce. O visual Peter Parker clássico não vai colar. Que pena que meu smoking tá na lavanderia. Não brinca. Nossa, eu sou espião. Spider espião.